paz, amados, louvado seja Deus. Aqui começamos o nosso encontro com Deus dentro dessa série. 3 tipos de profeta: os chamados para ser, os que nasceram para ser e os que querem ser. Você faz parte de qual grupo? Os chamados, os nascidos ou os que querem ser? Independente do grupo que você faça parte, Deus é contigo. E Ele quer que você saiba que tudo que você vive é profético. E que dentro desse profético Ele quer se manifestar. Ele quer te abençoar, te transformar numa bênção, para que você seja a bênção que alguém quer receber, que alguém quer aprender, entender, conhecer melhor os mistérios de Deus. Então o Senhor, Ele tem um plano muito além de apenas te levar para Ele, de ver você com as lágrimas enxugadas no céu, sem se lembrar de tristeza, de dor. Ele tem muito mais. Antes de chegar lá, Ele quer fazer aqui, aonde estamos, na terra. Mas você precisa entender aonde é que você se encaixa em tudo isso. Se você é o que é chamado para ser, se você nasceu para ser, ou se você quer ser. Quando você entender isso, vai ficar mais fácil o processo, o propósito e a promessa, ok? Eu quero ler uma palavra contigo e hoje esse episódio é sobre o chamado para ser profeta. Nós falamos sobre ele ontem, chamado para ser profeta, e nos apegamos ao texto de Abrão, quando Deus o chama e quando Deus o apresenta como profeta. Vemos o processo que ele teve que passar, vemos o propósito no qual ele viveu e vemos Deus abençoando extremamente Abrão, que teve o nome transformado, a vida transformada e que transformou vidas. Por onde aquele homem passava como profeta, mesmo tendo uma vida de tristeza, tendo enterrado o pai, tendo enterrado a mãe, mesmo tendo que mandar o filho embora, mesmo tendo que ver sua esposa indo morar no palácio, mesmo tendo que ver o sobrinho sendo raptado, sequestrado com sua família, mesmo tendo que encontrar reis e ter que dividir, mesmo ele passando atrocidades, dificuldades, ele entendeu o que é ser um profeta e nos mostra que a nossa vida é profética. O Senhor escolheu homens e mulheres para esse tempo, para além de levá-los para o céu, terem uma história impactante, uma história que traga as pessoas para Ele, para Deus, e que essas pessoas vejam Deus em mim e em você. Somos o profético de Deus, somos a Bíblia aberta de Deus, somos o Evangelho da graça, o Evangelho do Espírito Santo. Você tem uma história para contar com Deus. Eu tenho uma história para contar com Deus. Deus quer fazer uso dessa nossa história para que outros entendam o seu propósito, entendam o seu processo e alcancem e vivam a sua promessa, ok? Vamos lá então para uma leitura para entendermos melhor esse tema maravilhoso, chamados para ser profeta. Gênesis capítulo 37, versículo 2. Aqui começa mais uma história de alguém que é chamado para ser profeta. Diz assim o texto: esta é a história de Jacó. José, aos 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, confraternizava-se com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia a seu pai más notícias com respeito à conduta de cada um. Israel amava mais a José do que a todos os demais filhos, porque era o filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica tala ou de várias cores, com mangas largas como sinal de distinção. E vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, eles o odiavam e não lhe podiam falar pacificamente. Versículo 5. José teve um sonho e o contou a seus irmãos.
os quais o odiaram ainda mais. Uau! Aqui começa então a história de José. Note que o escritor começa esse versículo 2 dizendo: esta é a história de Jacó. Ele pretendeu falar sobre a história de Jacó, mas o Espírito Santo tomou e ele começou a falar e não parou mais da história de José. Você acredita que alguém vai começar a falar histórias aleatórias e de repente vai se deparar com a sua história e vai contá-las para outros? Alguém vai receber a notícia do que Deus fez na sua vida. E isso será feito no auge, no final. Não foi aos 17 anos, ou aos 10 anos, ou aos 20 anos, ou aos 25 anos que a história de José começou a ser contada. Não foi. A história de José começou a ser contada depois dele ter passado por todo o processo, dele ter passado pelo propósito e dele ter conseguido alcançar a promessa. Eu quero, antes de mais nada, pedir para você deixar o seu like, pedir para você compartilhar essa live e pedir para que você que não é inscrito, se for a sua primeira vez aqui no canal Encontro com Deus, o apóstolo Erivan Souza, se inscreva. Se inscreva. Se inscreva porque você se encontrará com Deus todos os dias. E isso fará com que sua vida seja edificada, seu casamento seja edificado, sua empresa seja edificada, seus funcionários, sua vida será melhor, a vida das pessoas ao seu redor será melhor se você, além de se encontrar com Deus, proporcionar um encontro de alguém com Deus também. Amém? Deus abençoe você, que o poder do Senhor seja com tua vida, seja contigo, que você possa estar entendendo tudo que Deus está fazendo e que essa graça gloriosa conduza você. Então, eu quero, a partir de agora, discorrer com você, chamado para ser profeta. Sempre Deus escolhe alguém, e quando Deus escolhe alguém para ir para o céu, Ele chama essa pessoa para viver profeticamente. Quando essa pessoa passa a viver profeticamente, as ações, as experiências, os acontecimentos que essa pessoa irá viver, irá transmitir a vida, o sofrimento e a ressurreição de Cristo. É isso que está acontecendo com você. Parabéns! Você foi chamado para ser profeta. Note que José não nasceu profeta. José também não escolheu ser profeta. Não quis ser profeta. Jesus escolheu. Deus escolheu José. Chamou José para ser profeta. Talvez você não nasceu profeta. Talvez você não quer ser profeta. Mas Deus está chamando você para ser profeta. Eu quero que você entenda isso. Quando José foi chamado para ser profeta, Jesus olha para José e vê José fazendo o quê? Apacentando ovelhas. Jesus vê José sendo amado pelo Pai. Quando nós somos amados pelo Pai, o Pai coloca em nosso caminho, em nossa vida, uma função. Ele nos coloca em um trabalho. Ele passa a nos observar naquele trabalho. Deus colocou você em uma função, colocou você em um trabalho, Ele fez com que você nascesse em uma família. Você tem um sobrenome, você tem um pai, uma mãe, você tem uma esposa, um esposo, tem filhos. Deus promoveu o seu nascimento aí, exatamente onde você está. Deus te educou, você tem uma determinada educação, um nível de cultura fundamental, mediano ou superior. E tudo isso foi Deus que promoveu. Deus demonstrou o amor dele por você, fazendo com que você se destaque entre aqueles que você está. É visível o amor do Pai para com tua vida. Você está sendo chamado e ainda não entendeu.
E tudo que você tem sofrido, que tem gerado experiência, que você surpreende aqueles que te ouvem dizendo, eu sei o que é isso porque já passei por isso. Quando você diz isso, você não percebe que você está dizendo, eu sou um sobrevivente. Eu sou uma pessoa que aprendeu a ressignificar, dar um novo rumo para a minha vida. Eu aprendi. E eu, depois que aprendi, posso agora ensinar. Você é uma pessoa que tornou-se capaz de contar segredos para que situações sejam superadas. Você se tornou uma pessoa comunicadora do sucesso e da vitória, pois você sabe como vencer algumas situações. Isso prova ainda mais que você é uma pessoa que ensina a outras pessoas como vencer. E se você não entendeu isso, peço que entenda, peço que saiba que Deus quer abençoar você. Amém? Vamos interromper por um momento para consagrarmos a Deus essa palavra, esse vídeo e essa série com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta palavra, por entendermos essa série, os chamados para ser profetas, os nascidos para ser profetas e os que querem ser profeta. Os 3 tipos de profetas, Pai. Nós consagramos a Ti, Senhor Deus, esta série, estes episódios, dos quais só o Senhor sabe o número de episódios que terá. Consagramos a Ti essa palavra, que essa palavra possa ser contundente, despertadora, destravadora do nosso processo, do nosso propósito e das nossas promessas. Que possamos viver, Senhor, aquilo que o Senhor quer que vivamos e que possamos glorificar o Teu nome em todas as nossas ações, em todos os nossos gestos, atitudes e comportamentos. Que a glória e a graça do Senhor caia sobre nós, Espírito de Deus, que o poder do Senhor possa causar um impacto curador, transformador, regenerador de quem nos ouve, de quem conosco está agora. Em nome de Jesus, você sela dizendo amém. Glória a Deus, louvado seja o Todo-Poderoso e o Eterno, nosso Senhor, e nós continuaremos aqui de onde paramos, entendendo que Deus chama José aos 17 anos. Eu não sei qual é a tua idade agora, eu não sei quando se deu ou em que período está sendo o teu chamado. Eu sei que Deus está te chamando para ser profeta, para ser um comunicador da vontade de Deus, para que as pessoas saibam o que agrada e o que desagrada a Deus. Toda a história de José, ela foi profética. Em toda a história de José, vemos a história de Jesus. Em toda a sua história, verão Jesus. Desde os sofrimentos, desde as humilhações, desde as preparações, até o propósito. E eu quero te dizer que o processo iniciou-se quando ele começa a sonhar. O chamado de José iniciou-se aqui, no versículo de número 5 do capítulo 37. O chamado dele começou aqui, quando ele tem um sonho. Quando ele tem um sonho. Aqui começou o chamado. Ele não nasceu profeta. Ele foi chamado e começou aqui. Fez sentido ele apacentar as ovelhas, ser um pastor de ovelha. Fez sentido ele comunicar ao pai os erros dos irmãos. Fez sentido ele receber um presente do pai, que foi uma túnica diferenciada, com mangas alongadas, de várias cores, com 7 cores, especificando o pacto, o número da bênção, o número de dias que Deus abençoou, o número em que se tem descanso e tem a bênção, o número dos 7 espíritos que veio sobre ele quando ele colocou a túnica, quando veio o diferencial, quando ele coloca a túnica, é que ele passa a sonhar. Meu Deus, é forte esse mistério. Quando Deus te distinguir, quando Deus te separar do Deus,
quando Deus te separar dos teus irmãos, da tua parentela, te dando uma túnica de várias cores, de 7 cores, as cores do arco-íris, que representam os 7 Espíritos de Deus, descritos em Isaías, capítulo 11, versículo de número 2. A palavra de Deus é clara, dizendo que o mover dos 7 Espíritos estava sobre o ungido, o escolhido do Senhor. Eu quero te dizer que essa graça repousa sobre você. E quando essa graça repousar através da túnica, a túnica é o diferencial, é um relacionamento diferenciado que Deus te deu. Teu casamento é diferente dos outros casamentos. Teu namoro, teu noivado é diferente dos outros. A empresa que você administra, o trabalho que você exerce, a profissão, o ensino que você buscou, o curso que você realizou, tudo na sua vida é diferenciado. Isso já estava te levando ao chamado de Deus. E os sonhos, as visões, as revelações e as profecias fizeram com que isso fosse mais impactante, porque a partir daí o mistério de Deus tornou-se ainda maior. Foi aí que o verdadeiro chamado aconteceu na tua vida. Uau, glória a Deus. Deus te chamou para você ser um comunicador. Note que quando ele recebe o chamado, ele não se contém. Dentro dele ele sabia que algo havia sido ativado. Ele conta para os irmãos que já o odiava por ele ser diferente e passam a odiar mais. Sabe por quê? As pessoas hoje te odeiam mais do que ontem, porque está claro. Porque elas já descobriram que tu tem um chamado especial, que tu vai viralizar, que tu vai ser honrado, que tu vai ser exaltado, que tu vai sempre estar sobre elas. Não basta apenas elas olharem para o passado e ver que você sempre foi o líder, sempre foi o carismático, sempre foi feliz, você sempre promoveu a felicidade, você sempre promoveu a paz. Elas olharão para você e verão que isso tende a aumentar, isso tende a crescer cada vez mais. Eu vim para te dizer que Deus te chamou para ser profeta e para ser profetisa. Deixa eu te contar, quando o chamado acontece aqui, então ele começa a entrar pelo processo. E qual é o processo que José entrou? Olha, o propósito não estava no poço. O propósito não estava em ser vendido, o propósito não estava em ser odiado pelos irmãos, o propósito não estava em parar na casa de Potifar, o propósito estava em ser governador, em receber um título que nem existia no Egito, em receber uma posição que não existia, em ter sido criado para ele algo exclusivo, especial para a vida dele. Quem está pegando? Quem está entendendo? No auge da sua vida você vai chegar no propósito. O propósito era ali. E as outras coisas? E o poço que não foi propósito? E ser odiado pelos irmãos que não foi propósito? E o poço que não foi propósito? E a venda que não foi propósito? E a casa de Potifar que não foi propósito? E o cárcere, o calabouço, a prisão que não foi propósito? Era o que então, apóstolo? Era processo. Tudo isso era processo. Processo, odiado e perseguido pelos irmãos. Processo, jogado no poço para morrer lá. Processo, vendido aos ismaelitas. Processo, parar na casa de Potifar. Processo, ser acusado pela mulher de Potifar. Processo, parar no calabouço. Processo, interpretar os sonhos. Processo. Qual era o propósito, apóstolo? O propósito era ser governador. O propósito era, e ser chamado por Faraó e estar diante do rei do Egito. Era processo. Qual era o propósito? O propósito era se tornar-se, ter sido criado para ele. Lembra que no começo, o processo, ele recebeu coisas diferenciadas, como a túnica tala de manga comprida de várias cores. Agora ele estava recebendo uma túnica nova. Agora, como governador, ele foi chamado, sabe do quê? Sabe do que ele foi chamado? Ele foi chamado de Zafenate Panéias. O que significa isso? Capítulo 41, alguém escreve aí para mim, Gênesis 41, versículo 45. Zafenate Panéias significa o Salvador do mundo. Olha onde ele chegou agora.
Quando ele cumpre o propósito, quando ele chega no propósito, a promessa já vem junto. É a realização de quê? Da salvação do mundo. A partir daquele momento, a partir do propósito, quando o propósito chega, ainda tem uma preparação. Quando ele chega ali, quando ele recebe uma túnica nova, a túnica de governador, repito, um título que ele nunca havia sonhado, nunca pensou que receberia. Quando ele recebe aquilo que foi criado exclusivamente para ele, Deus está criando algo exclusivamente para alguém que passou por estes processos. Você passou por todos esses processos. Sim, você passou. E eu quero te dizer o motivo, porque tua vida é profética, lembra? Você foi chamado, você é escolhido, você foi chamada, você é escolhida. Esses são os processos que Jesus passou. Traído pelos irmãos, lançado no poço, vendido, ido para a casa de Potifar, caluniado. Você foi preso, você foi colocado agora diante de uma oportunidade. E agora, diante dessa oportunidade, vai ser criado algo diferenciado para você. Para que você possa, de novo, entrar no processo de preparação para a promessa se cumprir. Olha só, qual foi o processo de Jesus? Nascer, crescer, aprender, viver, durante 30 anos. Ali o processo. O propósito começa no dia do batismo. E do dia do batismo até a ressurreição, há o que? De novo, há uma preparação. Há um processo de mais 3 anos e 6 meses, 3 anos e alguns meses, até chegar na promessa, que é a ressurreição, onde ele passa a ser o Safanat Pené, Salvador do mundo. Onde ele tem mais um período, mesmo depois de ressuscitado, de mais 40 dias, para poder ascender ao céu. O que é que o Senhor está dizendo? Estou dizendo que você está achando, o senhor, a senhora, está achando que está demorando, você não está entendendo que tudo tem um processo, o propósito e a promessa. E há um hiato, há um gap, há um tempo para cada ação dessa. Há um processo, assim como para rompermos o espírito, a alma e o corpo, tem a mente, o coração, tem a razão, tem a mente do espírito para a alma, da alma para o corpo, tem o coração. Olha, tem os processos, tem os véis, assim para poder chegar no Santo dos Santos, tem o átrio, tem o santo, e então o Santo dos Santos. Assim como para chegarmos no céu. Deixa eu te contar um segredo. Ei, qualquer companhia aérea nos leva para o primeiro céu. A TAM, a Gol, qualquer companhia aérea pode levar você para o céu. Esse primeiro céu visível. O segundo céu atmosférico, somente a NASA e as companhias como a de Elon Musk, que já fabricou foguetes e ele está fabricando naves para poder fazer com que o povo se torne um turista nesse espaço. Somente até o segundo céu o homem pode levar. Mas para o terceiro céu, para o Santo dos Santos, só Jesus Cristo tem esse passaporte. Só Deus pode chamar, e entre os chamados, apontar os escolhidos, os que realmente aceitam e querem viver na obediência para estarem lá. E eu quero dizer que essa pessoa é você. Deus tocou, transformou, se apoderou de você e está fazendo você entender esse mistério. Deus quer que você saiba que Ele te chamou para que você seja um condutor de palavras proféticas que destravarão, abençoarão a vida de alguém. Viva intensamente todo o processo, todo o propósito e toda a promessa. No final, no ápice, o arrebatamento acontecerá. Você será levado, mas você precisa viver intensamente cada fase do seu chamado, porque José viveu intensamente. Ele esteve intenso em todo o processo. Ele esteve intenso em todo o propósito. Ele esteve intenso em toda a promessa. A Bíblia diz que depois que ele recebe um anel, depois que ele recebe um colar, depois que ele recebe
um manto novo. A Bíblia diz, no capítulo 41, versículo 46, e saiu José da presença de Faraó e dedicou-se a percorrer toda a terra do Egito. Ele não parou porque a promessa se cumpriu. Ele continuou a trabalhar, porque ele teria que salvar. A promessa real era ele preservar as 70 almas que viria, que se tornaria o grande povo, a nação de Israel. Meu pai é forte nisso. Deus te chamou, e nesse chamado para ser profeta, Deus vai te abençoar de uma forma tão abundante, tão impactante, que você tornar-se-á bênçãos para outras pessoas. E tem pessoas aqui que você já está vivendo isso. Você já é abundantemente enriquecido e enriquecida com bênçãos dos céus. E você é bênção para as pessoas. Mas você não parou por isso. E se parou, volta a caminhar. Volta a prosseguir. Porque ele poderia sentar-se agora no trono criado para ele. Porque ele já tinha um manto de governador. Ele já tinha uma função. Ele já era o segundo maior rei da terra, de todas as nações daquela época. Ele já tinha um anel, ele já tinha um colar, ele já tinha tudo que um homem pode desejar, mas mesmo assim ele não se acomodou. Aí foi que ele trabalhou demais. Tem pessoas que receberam um cargo e naquele cargo se acomodou, está nele já há alguns anos. Diz que está muito bom, Deus quer fazer mais, mas não aceita mais. Já está favorável, já alcançou o que desejava. Deus me manda e me traz para te dizer, ele te chamou para muito mais. Tem pessoas que queriam casar, ter filhos, já tem isso e já está acomodada. Já acha que não precisa fazer algo para conquistar o esposo, a esposa, para agradar os filhos, não precisa de mais de um tempo de qualidade. E aí eu estou aqui para te dizer que Deus te chamou para muito mais. Deus está dizendo que você é capaz de ser melhor, de melhorar, de ter melhor do que já tem, de fazer com que tudo se torne melhor com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos. Tem pessoas que sonhou, desejou, pediu, lutou, passou pelo processo, chegou no propósito, e aí a promessa se cumpriu, conseguiu comprar o imóvel, conseguiu comprar o veículo e já se satisfez, já está bom demais. Deus te chamou, Deus tem mais para ti. Deus quer que você transborde, que os resultados que você teve, como você teve que fazer para obter esses resultados, Ele quer que essas experiências sejam passadas para mais alguém. Ele quer que você conte para mais alguém. Como foi que você obteve isso? Deus está trabalhando na tua vida e isso é transmissível para todas as áreas de sua vida. Deus chamou você para ser um profeta, para ser uma profetisa, um condutor, uma condutora das promessas de Deus, dos processos que Deus quer que você passe, dos propósitos que Deus quer que você viva e das promessas que você alcançará, viverá no nome de Jesus. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por você ter estado comigo até agora. Desejo a você um excelente, maravilhoso final de semana, um excelente, maravilhoso dia, um excelente, maravilhoso início de semana, um excelente, maravilhoso tarde, noite, madrugada. Que Deus te abençoe, seja qual for o dia, mês, ano que você entrar nessa live. Que Deus te abençoe, te honre e que você entenda que você é chamado. Sim, chamado para ser um comunicador dos feitos e das obras de Deus. Chamado para ser profeta, para ser profetisa de Deus na terra. Deus te abençoe, um beijo, até o nosso próximo encontro com Deus.